Salve, rapaziada! Vamos lá? Meu nome é Felipe Rossini e, atendendo a pedidos, eu gravei alguns vídeos para falar sobre os bens lá na parte geral do Código Civil. Os bens do Código Civil, eles podem ser classificados considerando-os individualmente ou um em relação a um outro, sobre o qual tenha uma certa relação de acessoriedade. Vamos tratar primeiro dos bens considerados em si mesmos, essa análise de cada bem por si mesmo. E a primeira classificação do Código Civil é aquela que separa os bens em bens móveis e bens imóveis. O que é um bem imóvel? Poxa, professor, é aquilo que não se move, né? Por isso que ele é imóvel. E o que é imóvel? Primeiro, pela própria natureza, o solo é um bem imóvel, tanto a superfície, né, o chão onde pisamos, como o subsolo e o espaço aéreo correspondente. Então, o solo é imóvel. Além do solo ser imóvel, tudo que você anexar de forma permanente ao solo também se torna bem imóvel. São chamados bens imóveis por acessão. Acessão que pode ser feita de forma natural, própria natureza, uma pedra que está lá encravada no solo pela própria natureza, um passarinho que soltou uma semente no solo e acabou nascendo uma árvore. A árvore ela está anexada ao solo, é um bem imóvel por acessão, e nesse caso uma acessão natural ou feito pelo próprio homem. Né? O homem plantou uma árvore. A árvore é um bem imóvel por acessão, ela está anexada ao solo, que é o bem imóvel pela natureza, e é uma acessão industrial, né? Através de uma atividade humana. Também são bens imóveis alguns direitos, opção do legislador, né? Então ele resolveu tratar como bens imóveis para exigir a escritura pública na transferência desses bens, para exigir a autorização do cônjuge na transferência desses direitos. Tá? Então, o que são os bens imóveis por determinação legal? O direito à herança, né, o Código fala em direito à sucessão aberta, então antes de ser feita a partilha, a herança é considerada um bem imóvel. Ainda que os bens que a compõem sejam móveis. O sujeito morreu e deixou 3 carros. Os carros são bens móveis, mas a herança, como um todo, é considerado um bem imóvel. Então, se eu quiser transmitir para alguém essa totalidade da herança antes de fazer o processo de inventário, eu vou ter que fazer por escritura pública. Eu vou precisar de autorização do cônjuge, da outorga conjugal, porque o legislador optou por tratar como um bem imóvel. E também são bens, são considerados bens imóveis, o direito que você tem sobre imóveis. Então a casa é um bem imóvel, por acessão, né? Ela está anexada de forma permanente ao solo. Se você tiver ou quiser instituir um usufruto sobre a casa, então você vai transferir para alguém o direito de usar e fruir daquela casa. O direito de usufruto é considerado um bem imóvel. Então ele também terá que ser instituído por escritura pública, vai ter que constar na matrícula, no registro do imóvel, por opção do legislador. E bens móveis? Bens móveis é aquele que você pode, né, transportar de um lugar para outro sem prejuízo da sua própria substância. Esse transporte de um lugar para outro pode ser feito por uma força própria do objeto, e aí nós teremos os semoventes, né, que são os animais, ou eu transporto, eu pego um aparelho de telefone e que estava desse lado, pego e transporto ele para cá e levo para outro lugar, vou para casa da mãe, levo para casa da mãe. Então eu levo o bem para onde eu quiser. Esse é um bem móvel. Agora, o que vocês têm que tomar um certo cuidado? Com o artigo 81 do Código Civil. O artigo 81 diz que não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Então, aquilo que você separa do solo, em sua unidade, né, pode ser uma árvore, pode ser uma casa pré-fabricada, mas só para transportar para outro lugar e reinstalar, continua sendo um bem imóvel. E principalmente com o inciso 2 do artigo 81, os materiais provisoriamente separados de um prédio, né, prédio é sempre no sentido de imóvel no Código Civil, para nele se reempregarem. Então, aquilo que você tira de uma construção durante uma reforma de um imóvel, mas para reinstalar, para colocar de novo, ele não perde o caráter de imóvel enquanto ele está separado. Por exemplo, eu estou com problema de vazamento e para consertar o vazamento, eu tiro o azulejo. Esse azulejo que eu tirei da parede, ele está separadinho lá em casa, empilhado, encaixotado, mas eu vou reempregar, eu vou consertar o vazamento e colocar ele de novo. Esse azulejo, mesmo separado, ele continua sendo considerado um bem imóvel, porque é levado em conta a finalidade. Então, com o azulejo, eu até sempre faço, né, nas aulas um passo a passo. O azulejo, enquanto está na loja,
ele é um bem móvel. Móvel, porque você pode transportar ele de um lugar para outro. Você vai comprar, vai pegar a caixinha lá na loja, vai colocar no seu carro, vai levar para sua casa. Na sua casa, ele ainda está encaixotado ali, ele é um bem móvel, tá? A partir do momento que você instala o azulejo na parede, ele passa a fazer parte do imóvel. Ele passa a ser um bem imóvel. Poxa, mas ele está fixado na parede. Sim, a parede está fixada no solo, o imóvel está fixado no solo. Ele passa a fazer parte do bem imóvel. Então ele em si, instalado, é um bem imóvel. Aí eu resolvi consertar o vazamento. Tirei o azulejo. Enquanto eu conserto o vazamento, depois o azulejo vai voltar para lá. Mas enquanto eu conserto o vazamento e o azulejo está separado, ele continua sendo um bem imóvel, nos termos do artigo 81, porque o legislador levou em conta a finalidade, ele vai voltar para lá. E terminei o vazamento, coloquei, ele continua sendo um bem imóvel. Aí eu resolvo trocar. Eu vou tirar esse azulejo, né, e vou descartar, ou vou vender e vou colocar outro. A partir do momento que eu tiro o azulejo, aí ele volta a ser um bem móvel. Então, enquanto ele foi tirado só temporariamente, ele continuava sendo um bem imóvel. Agora, se eu tirei de forma a descartar, fruto de uma demolição, aí ele passa a ser um bem imóvel. Aqui nós teremos uma sequência de vídeos. Esse é só o primeiro. Fica de olho que daqui a pouquinho eu estou postando o próximo vídeo. Até já!